Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus em nome. E grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 21 de dezembro, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 10ª e a última parte da série de mensagens que nós começamos há 2 meses e meio atrás sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. Essa 10ª parte, na minha opinião, talvez eu diria, é a mais poderosa de todas, porque nós iremos conhecer 4 profetas terríveis que viveram aqui nessa terra, que caminharam com Deus, que ninguém conseguiu tocar neles, e 2 foram representantes daquilo que Deus ele sempre desejou realizar na vida do ser humano. Eu vou fazer oração e em seguida então assim, vamos ouvir essa 10ª e última parte dessa série de mensagem extensiva sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é uma alegria te servir neste dia, Santo Deus. Tudo o que eu desejo é te agradecer por ser instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, cuja os olhos humanos não podem ver, nem jamais imaginar. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que você não viu, não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos céus e de toda a terra. Ele não se cansa, nem perde as forças, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. O Senhor tomou Paulo para dizer que quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruí-lo, ou quem foi o seu conselheiro, a ele seja a honra, a glória eternamente, para todo sempre. Amém. Senhor Jesus, o Senhor declara na sua palavra dizendo o seguinte, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Quero lhe pedir que neste dia que o Senhor possa usar o meu ser, a minha matéria. Tudo que eu desejo é ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele venha a ser reduzido a pó, e que o Senhor possa falar, possa ministrar por intermédio de mim, para que assim o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Toma a direção dessa 10ª e última parte da série de mensagens sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia. Que o teu Espírito possa falar por meu intermédio e tomar a direção. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 10ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, são 4 profetas. O primeiro que nós vamos conhecer está no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1, diz o texto sagrado: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. E o segundo texto que vai confirmar essa palavra de Elias está na Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, Tiago falando: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O terceiro e o quarto texto que nós vamos ouvir está no segundo livro de Reis. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda Reis, capítulo de número 2,
versículo de número 9 e 10, diz o texto sagrado: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me des por herança a porção dobrada do teu espírito. Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedis, todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me veres, não se fará. E o quinto e o sexto texto está no segundo livro, deixa eu ver aqui, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 12, deixa eu abrir aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 7, diz o texto sagrado: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e para a cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu do homem pobre. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Livro do Salmo, deixa eu abrir aqui. Salmos, capítulo de número 105, versículo de número 15, diz o texto sagrado, dizendo que não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E os 2 últimos textos, que é para terminar essa 10ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores na Bíblia, está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de número 3 e 4, versículo número 2 e 3 de Mateus, capítulo 17. E foi transfigurando diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 10ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre o poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, a 10ª parte tem como tema 4 profetas terríveis, que são o profeta Moisés, Elias, Eliseu e Natã. Vamos conhecer um pouco sobre Moisés. O povo de Israel ele estava oprimido na terra do Egito, e Deus ele havia dito que para Abraão, Isaac e Jacó que ele levantaria, ou que o povo de Israel entraria na terra prometida. Só que eles estavam na servidão dos egípcios, e Deus levantou Moisés como libertador para libertar o povo de Israel da vida do Egito e conduzir a terra prometida que sob juramento Deus havia feito a Abraão, a Isaac e Jacó. A vida de Moisés ela se resume em 3 partes. Os primeiros 40 anos de Moisés, dos 0 até os 40, Moisés ele foi tirado das águas, porque a palavra Moisés significa tirado das águas, e ele foi hospedado pela filha de Faraó, que o adotou como filho. E durante dos primeiros 40 anos de Moisés, ele aprendeu a ser um legislador, um estadista para dirigir o que seria a nação do Egito. Ele era príncipe, estava a ser preparado para ser rei do Egito, mas a vontade de Deus fez com que Moisés, assim então, ele
ele se fugisse do Egito e fosse para o deserto. Nós temos mais de 40 anos, Moisés ele saindo do Egito como fugitivo, porque ele havia matado um soldado egípcio quando ele viu com que um soldado egípcio estava a maltratar um hebreu, e aquilo feriu o coração de Moisés e fez com que Moisés ele partisse em cima do soldado egípcio e assim ele tornasse um fugitivo. Já dos 40 anos, que são dos 40 até 80 anos, Moisés ele se torna um fugitivo. Ele vai para o deserto e ele para uma terra Midian, e ele conhece um senhor chamado Jetro, que ele tinha muitas filhas, e dentre essas filhas que ele tinha, pensaram 7. Ele casa com Zípora, que lhe dá 2 filhos, e durante esse processo Moisés ele passa então os próximos 40 anos que ele sobe no Monte Sinai. Ele vê uma sarça que ardia e não se consumia. E a vida de Moisés foi marcada aí porque Deus ele aparece para Moisés e disse para ele: eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó, e eu te escolhi que é para você ir livrar o povo de Israel da terra do Egito. E Moisés ele obedece à voz de Deus, ele vai para o Egito juntamente com seu irmão Arão, né, que ele se encontrou no caminho, que foi a pessoa que Deus ele colocou no caminho de Moisés para lhe ajudar a exercer o ministério. Moisés então assim ele vai a mandato de Deus libertar o povo de Israel da terra do Egito. E exatamente no Egito o povo ele viu os sinais que Deus ele havia operado por intermédio de Moisés, mandando assim as 10 pragas, fazendo com que eles saíssem da terra do Egito por mão forte. E o ministério de Moisés ele foi reconhecido exatamente por isso, pela mão de Deus, pela manifestação de Deus agindo por intermédio de Moisés. E Deus ele havia levantado Moisés que é para ser o libertador do povo de Israel na terra do Egito. E eles então passam para o deserto e eles chegam diante do Mar Vermelho. O Faraó ele saiu em emboscada do povo de Israel. E Moisés então ele obedece a Deus, ele coloca o cajado no mar e o povo de Israel ele passa seco pelo Mar Vermelho, passa por uma outra margem, e assim Faraó juntamente com seus eles são afogados no Mar Vermelho. E Moisés ele se torna terrível porque missionário, porque ele era o escolhido de Deus. E o povo de Israel juntamente com os líderes que estavam a dirigir o povo juntamente com Moisés, ele vira a manifestação de Deus na vida de Moisés. E nós temos 2 episódios interessantes. Primeiro, em Números capítulo 12, fala que Miriam, e ela contesta a Moisés, falando que Deus tem falado só tem falado por intermédio de Moisés, não por intermédio de nós. Por ele falar isso, Deus ele faz com que uma lepra atingisse Miriam, irmã de Moisés, a mais velha, ao ponto que ela escapou morrer, mas Moisés intercedeu a Deus em favor da vida dela, porque ela não respeitou a autoridade de Deus na vida de Moisés. Assim como Corá, Datã e Abiram, 250 homens que se levantaram contra Moisés, em Números capítulo 16, versículo número 28 e 29, Moisés ele declara o seguinte, que olha, se eu sou homem de Deus e Deus fazer uma coisa inaudita e a terra se abrir, esses homens descerem vivos ao Sheol, então vocês reconheceram que esse homem desprezaram a palavra do Senhor. Acontecendo isso, a terra se abriu, esses homens desceram vivos para o inferno. Você vê que Moisés foi considerado um profeta terrível, que amedrontava, porque Deus não permitiu que ninguém tocasse em Moisés. E o próximo profeta terrível que o Espírito tem para nós é o profeta Elias. Eu fui pesquisar sobre o profeta Elias. A história do profeta Elias está mencionada em 1 Reis, no capítulo 17, versículo número. É a primeira vez que Elias ele se apresenta. Ele se manifesta para a nação de Israel. Você vê que começa o texto dizendo o seguinte aqui. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Gileade era uma das antigas regiões da Palestina antiga. Elias ele se apresenta dos moradores de Gileade. Ele disse assim que, tão certo como vive o Senhor, nem orvalho, nem chuva cairá nesses anos segundo a minha palavra. Quando Elias ele profetizou isso, houve um tumulto tanto na terra como no céu. Um anjo foi correndo até o reino de Deus, falando lá que apareceu em Israel um profeta maluco, que ele
Porque na época do profeta Elias, o povo de Israel ele estava mergulhado na idolatria. Havia muitos deuses pagãos como Astarote, Azera, Marduk, Baal. E Elias é considerado o profeta mais maluco, por quê? Porque ele profetizou sem amando de Deus, mas só que Elias era um homem que andava em obediência. E quando ele falou que, segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva cairá nesses anos, aquilo fez com que os anjos eles foram falar para Deus o que Elias havia dito. E Deus ele falou que quando eles foram pesquisar, Elias estava a cumprir uma profecia que Deus ele havia dado para Moisés no livro de Deuteronômio, que Deus ele havia dito que se o meu povo se dobrasse perante os outros deuses, eu fecharia os céus debaixo deles. E Elias ele cumpriu essa promessa falando que nem orvalho nem chuvas cairá nesses anos, segundo a minha palavra. E Tiago, na sua epístola, no capítulo 5, versículo 17, ele declara o seguinte, que Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com instância, a terra ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses a terra ficou sem chover. E nós temos no capítulo 19 um outro episódio sobre o profeta, porque Elias era um profeta terrível. E você vê que no capítulo 19 fala que o povo de Israel estava a adorar Baal, Astarote e Azera. E Elias ele faz um desafio. Ele manda o povo de Israel trazerem 2 novilhos que eram 2 bezerros, 2 animais, novilhos que eram 2 animais recém-nascidos. E ele fala, vamos fazer um desafio. Ele chama Baal, disse que apresentam-se diante de mim os profetas de Baal, que eram 400, mas os profetas de Baal 450, os profetas de Azera que eram 400, total 850. Elias ele desafiou 850 profetas. Vamos fazer um desafio. O Deus que responder com o povo, ele até convidou o povo de Israel, por que cogitais em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu também, vamos fazer o desafio. E ele chamou os 850 profetas, 400 de Baal, mais 450 de Azera, e mandou eles fazerem um altar e colocar nele o novilho. E ele pediu que aqueles 850 profetas invocassem os seus deuses. Eles invocaram, clamaram, se esfaquearam, mas não aconteceu nada. E Elias então assim, ele restituiu o altar que estava derrubado, mandou colocar o novilho, mandou colocar lenha, mandou colocar água, ao ponto que aquilo, como posso explicar, ficou a transbordar de água. E Elias ele fez uma oração que nem durou 57 segundos. E Deus ele respondeu a oração de Elias, e fogo dos céus desceu e consumiu aquele sacrifício de holocausto que Elias ele havia feito. E Elias então, depois daquele sacrifício, depois do povo de Israel ver Deus ele respondendo com fogo e queimando aquele sacrifício de Elias, Elias ele ordenou que os profetas de Baal fossem pegos e fossem mortos a fio de espada. E no segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 3, tem algo interessante. Fala que o rei Acaz, ele ouviu a história de Elias, ele ficou irado e ele queria prender o profeta Elias. E no versículo 3 fala que ele mandou 50 soldados que é para irem prender o profeta Elias. Elias diz, os soldados eles chegaram a mando do rei Acaz e falaram assim: ó profeta, ó homem de Deus, o rei manda nós virmos te prender. Elias então ele declarou assim, que se eu sou homem de Deus, caia fogo dos céus e consuma você e aos seus soldados. Aquele primeiro grupo foi consumido ao fogo, assim como o segundo. E nós vemos que nesses três eventos, Elias então assim, ele foi definido como profeta do fogo. E vamos para o próximo profeta. Esse foi o profeta que foi o sucessor de Elias, porque Elias ele não morreu, que é o profeta Eliseu. A palavra Eliseu significa o Senhor é salvação, ou aquele a quem Deus opera por intermédio dele. Como é que ele se tornou sucessor de Elias? Eliseu ficava na sua casa ouvindo as histórias, ouvindo as lendas sobre o profeta Elias.
E lá no seu íntimo ele dizia assim: eu quero ser como aquele profeta. E Elias, como ele queria morrer, porque ele havia dito que Deus pediu para Deus lhe tirar a vida, que ele não queria mais ser profeta por causa da ameaça que ele foi vítima da parte de Jezabel, ele fugiu no deserto da rainha Jezabel. Deus ele falou lá: eu vou levantar alguém que vai te suceder, que é o profeta Eliseu. Que Deus ele falou: você vai lá e na terra dele e deixa um manto sobre ele. Assim Elias fez. E Eliseu ele seguiu o profeta Elias. Ele disse: olha, Deus ele mandou dizer que você vai ser o meu sucessor. E Eliseu passou a ser discípulo do profeta Elias. E ele havia dito para Eliseu: olha, o Senhor mandou dizer que eu vou ser tomado, eu vou sair dessa terra, vou ser arrebatado. Se você me vê, então você será o meu sucessor. E Eliseu, desde que ele ia falar aquilo, ele não queria mais deixar o profeta Elias. E havia os filhos dos profetas que haviam dito para Eliseu: você sabe que o teu Senhor vai tomar o teu Senhor. Ele disse: eu sei, calai-vos. E Eliseu seguiu Elias para Jericó. Ele seguiu Elias a Jericó, a Judá e até Betel. Foi exatamente Betel. Não, seguiu Elias a Judá, a Betel e em direção ao Rio Jordão. Eles chegaram no Rio Jordão, Elias e Eliseu. Elias ele tocou no seu manto e as águas do Rio Jordão se abriram. E os dois passaram a seco ao Rio Jordão. E Elias disse para Eliseu: olha, no versículo de número 9 e 10 de segunda Reis capítulo 2, Elias pergunta para Eliseu: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eliseu lhe disse para Elias que eu herde por herança a porção dobrada do teu espírito. Elias lhe disse: dura coisa você me pediste, todavia se você me vê, assim vai acontecer. Se não me vês, não sucederá. Elias ele estava a ensinar para Eliseu, dando uma lição para Eliseu, que a unção de Deus, meu amigo, minha amiga, ela custa caro. A única coisa que é de graça é a salvação, porque Cristo havia pagado o preço para ele. Mas a unção de Deus custa caro. Eliseu, que é para ser o sucessor do profeta Elias, Deus impôs através de Elias uma série de condições que, se ele quisesse ver Elias, ele seria o sucessor de Elias. E felizmente que Deus ele falou para Elias: olha, eu vou te deportar. Deus ele enviou uma carruagem de fogo e veio buscar o profeta Elias, porque Elias ele não morreu, ele foi trasladado, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E quando Eliseu ele viu Elias, ele disse: Elias, a promessa que eu te pedi. E Deus ele falou para Elias: deixa cair o teu manto sobre ele. E o manto ele caiu e separa. E quando o manto de Elias caiu sobre Eliseu, houve uma separação entre Elias e Eliseu. Elias foi levado diretamente para os céus. E Eliseu ele ficou na terra. E quando Eliseu ficou aqui na terra, ele falou: meu pai, carros de fogo com cavaleiros de fogo levaram meu mestre, que era o profeta Elias. E depois daquilo, Elias ele fez 7 sinais, 7 milagres. Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias. O que aconteceu? No Rio Jordão, as águas voltaram ao normal. E Eliseu disse assim: queria ver se a promessa se cumpriu. Ele pegou o manto de Elias e disse: aonde está o Deus de Elias? Ele bateu com o manto de Elias nas águas, e as águas do rio se abriram, e Eliseu passou a seco. No versículo do número 23 e 24 de segunda Reis, fala que 40 jovens, eles saíram, eles eram cananitas, eles saíram e eles começaram a insultar o profeta Eliseu, porque Eliseu ele era calvo, não tinha calvície, não tinha cabelo
no meio. E eles começaram a insultar Eliseu, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. E a palavra diz que Eliseu ele amaldiçoou aqueles 42 jovens. E saiu 2 ursos de uma árvore e despedaçaram todos aqueles jovens. É para você ver, meu amigo, minha amiga, aqui. Tanto Eliseu era um profeta terrível. E Eliseu ele operou 14 sinais, porque o 14º, Deus desceu para o último dia da vida dele. Quando Eliseu havia morrido, ele adoeceu, ele morreu. E houve uma guerra, e no meio do arraial, onde tinha aquela guerra, tinha um soldado que morreu, e lançaram o corpo dele no túmulo de Eliseu. E o corpo daquele soldado, quando bateu no túmulo de Eliseu, ele ressuscitou. É para você ver, meu amigo, minha amiga, que Eliseu foi um profeta terrível, como o profeta Elias. Eliseu ele realizou 14 sinais. Ele fez um machado flutuar, multiplicou azeite da viúva pobre que o seu marido havia deixado dívida, e como ele havia ressuscitado o filho da Sunamita. E o 4º profeta terrível, esse era discípulo do profeta Samuel, que é o profeta Natan. A palavra Natan significa presente de Deus. Natan ele foi colocado como conselheiro pelo rei Davi. E Natan ele teve uma grande influência porque ele era profeta da corte real. Ele era profeta que aconselhou o rei Davi, porque o rei Davi, quando Deus ele havia lhe dado descanso sobre todos os seus adversários, ele queria construir o templo. Isso está em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13 e 14. E Deus ele enviou através de Natan, dizendo: você não vai construir para mim um templo, você mataste muita gente, mas o filho que nascer de ti, esse irá de me edificar um templo para a minha honra e para a minha glória. Mas o profeta Natan, por que ele se tornou um profeta terrível? Exatamente por um motivo. A palavra diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E nós temos um episódio interessante no capítulo 2 de 2 Samuel. Natan ele comete um adultério, um homicídio. Ele mata, ele se envolve com Batseba, que era a mulher do seu servo Urias, engravida ele e tenta ocultar os seus erros. E mais do que isso, ele manda assassinar o seu marido. E Deus ele enviou o profeta Natan. E Davi ele estava cego espiritualmente, ele já não ouvia mais a voz de Deus, ele não falava mais com ele. E Natan apareceu para Davi, dizendo, se diz o texto sagrado, que enviou o Senhor a Natan, dizendo: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, mas o pobre só tinha uma cordeirinha que ele havia criado, que dormia nos seus braços. E vindo o viajante, o rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, ele preferiu pegar do pobre e matou a ovelha do pobre, que o pobre cuidava com carinho, dava carinho nela, e matou e deu como comida para o rico. A palavra diz no versículo 6 de 2 Samuel capítulo 12, que quando o rei Davi ouviu essa história, que Deus ele havia enviado o profeta Natan para falar com ele, a ira se acendeu no rosto de Davi, que disse que tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, ele deverá ser morto, e pela cordeira deverá pagar 4 vezes. Você vê que a ira que Deus estava a sentir por Davi matar, por Davi dormir com Batseba, que era a mulher de Urias, engravidar ela e mandar matar o marido dela, ele sentiu a dor de Deus. E Natan disse: esse homem era você. Você vê que Natan ele teve peso por causa disso. Ele foi usado por Deus, que é para puxar a orelha do rei Davi, porque ele havia cometido um crime muito grave que deixou Deus irado. A sentença que Davi ele sofreu, porque ele foi buscar o arrependimento, ele foi buscar o perdão de Deus com lágrimas. A sentença saiu dos lábios dele. Ele pagou 4 vezes pelo crime de adultério que ele havia cometido. Porque Deus ele havia usado um profeta terrível, que era o profeta Natan. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga, que profeta é o homem que ouve os pensamentos de Deus e ele espalha, independentemente se a pessoa vai gostar ou não. Davi ele era rei,
tinha o poder de mandar matar o profeta Natan, mas como Natan era um profeta terrível, ele havia sido discípulo do profeta Samuel e havia aprendido nos pés do profeta Samuel, e como Natan havia tido encontro com Deus, o Espírito de Deus tomou Natan, que é para contar aquela história para Davi, anunciar a sentença ao rei Davi. Agora, para terminar, meu amigo, minha amiga, essa série do poder do ministério dos profetas maiores e menores da Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 12, 2 e 3, fala sobre a transfiguração de Jesus. Jesus ele estava a andar na terra e ele estava com o pé de Tiago e João. De repente ele sobe no monte alto, e a palavra diz que quando Jesus ele subiu que é para orar, ele se transfigurou. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes como luz. E naquele momento que Jesus se transfigurou, dois homens aparecem para ele, Moisés e Elias. Os dois maiores profetas, meu amigo, minha amiga, da história de Israel. Você vê que eu fui pesquisar por que Moisés, Elias e não Isaías, não Ezequiel, não Jeremias. Esses grandes profetas do que passaram. Primeiro porque Moisés ele representa a lei de Deus, a palavra de Deus. Porque Moisés ele escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés ele representa a lei porque era um profeta maior, a nível além do normal. Você vê que é algo que o Espírito me trouxe à memória aqui. Você vê que no livro de Judas, no versículo 9, fala que Satanás ele disputava com Miguel por causa do corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus ele matou e escondeu Moisés. E Moisés ele morreu frustrado, entre aspas, porque Moisés ele queria entrar na terra prometida. Isso está em Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6. E Deus ele não deixou Moisés entrar na terra prometida naquele momento que ele queria. Mais tarde, quando Jesus ele apareceu, Moisés ele apareceu porque Deus ele queria cumprir o sonho de Moisés, que era ver a terra que Deus ele havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. E por que Elias, missionário? Porque Elias, meu amigo, minha amiga, ele representa todos os profetas que passaram, desde Isaías, que o missionário mencionou até vocês, até João Batista, que o missionário mencionou para vocês. E algo interessante no livro de Malaquias fala que, nos evangelhos fala que muitas das vezes os principais sacerdotes eles confundiram Elias com João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista ele operou no espírito de Elias, mas não era o Elias. Porque perguntaram para João Batista: você é o Elias? Ele respondeu: não sou. Mas ele operou no espírito de Elias. E por que Moisés e Elias, meu amigo, minha amiga? Porque Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, de Gênesis até o livro do profeta Malaquias. E por que Jesus? Porque Jesus representa a salvação, o cumprimento de toda a lei e dos profetas. Tanto Moisés e Elias, eles junto com Jesus, Jesus cumpriu o plano da salvação de toda a Bíblia. E Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, Jesus é maior do que a lei, ele é maior do que todos os profetas. Porque Moisés e Elias, quando eles apareceram, eles falaram para Pedro: meu nome é Moisés, meu nome é Elias. Moisés, eu represento a lei. Elias, eu represento o profeta. Mas eles falaram: a este vocês devem seguir. E a parte maravilhosa no versículo 4, falam que quando Moisés e Elias se retiraram, uma voz bradou do céu. Deus ele falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Por maior que seja um profeta, eu e você não devemos ouvir o profeta, mas devemos seguir a Jesus, porque ele é maior do que a lei, ele é maior do que todos os profetas. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares, por ser instrumento nas tuas santas e divinas mãos. Tudo que eu te peço, meu Pai, que o teu Espírito venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e que ela siga o Senhor, ouça a mensagem dos profetas, mas que ela tenha o Senhor como modelo para as suas vidas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, diga ao missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga?
por maior que seja um profeta, eu e você devemos seguir a Jesus Cristo, amém? Obrigado por me ouvires durante esses 2 meses e algumas semanas, esses 10 sábados que ouvimos a palavra do Senhor. Desejo a todos um bom final de semana e arranque tudo que é entendimento. Um forte abraço, até a próxima, tchau.